Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sinais e sistemas lineares. Pessoal, a gente ainda está agora no contexto de análise de sinais, né? Agora mais especificamente análise de sistemas dinâmicos, né? No domínio do tempo, ok? Então, recapitulando, a gente viu como modelar esses sistemas, né? Na aula passada a gente viu como obter um modelo matemático que represente o comportamento dinâmico de sistemas. A gente chegou então em equações diferenciais, né? A gente tem uma equação diferencial que relaciona uma função de entrada com uma função de saída. A gente aprendeu a obter a partir de fenômenos modelados, físicos, químicos e assim por diante. Então a gente pega um modelo real qualquer, né? uma planta real que eu quero entender o comportamento dinâmico com vistas em controle. E aí eu uso leis que regem esse sistema e obtenho um modelo matemático representando ele, certo? Bom, obtendo esse modelo matemático, essa equação diferencial, para eu saber o comportamento daquele sistema, basta eu resolver essa equação diferencial, tá? Então, basicamente, eu tenho aqui um modelo aqui genérico de uma equação diferencial, né? Então eu tenho uma função de saída que eu estou representando y como sendo a função de saída. Vejam que por notação a gente sempre representa a função de saída igual à função de entrada, né? Então a equação diferencial é dada por uma função de saída y de t e suas derivadas até a ordem n, e aqui eu tenho alguns coeficientes, então é uma soma ponderada da função e suas derivadas. E aqui eu tenho uma função de entrada também, x, né? Que ela e suas derivadas, uma somatória, né? Ponderado por esses coeficientes b, né? Então eu tenho uma ordem da maior derivada que é a ordem n da função de saída e ordem aqui m da função de entrada, tá? Então aqui eu estou considerando que todos AI e BI são constantes e são valores reais, né? Então eu tenho coeficientes constantes para o meu sistema ser invariante no tempo, então os meus coeficientes são constantes e os meus coeficientes são reais. Lembrem que esses coeficientes eles vêm dos nossos modelos, então para a gente aqui eles vão representar, né, resistências, indutâncias, atritos, massas, coisas do tipo que são valores reais. Bom, então agora pessoal a gente vai tentar descobrir aqui, dado esse modelo, qual que é a função, né? Então eu quero saber o comportamento do modelo agora. Ele vai lá, eu faço uma curva do meu modelo. O que vai fazer com que essa solução seja diferente? Ou seja, o que vai fazer com que o meu modelo seja diferente, a minha resposta do sistema seja diferente? Duas coisas, né, que podem fazer essa equação diferencial ter soluções diferentes. O que são? Condições iniciais, certo? Então vou colocar aqui condições iniciais. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo um modelo dinâmico de um carro, né, para eu fazer um controle de navegação de um veículo autônomo, por exemplo. Então eu vou lá e modelo, né, o meu sistema, só que daí eu digo assim, eu quero saber o comportamento dinâmico desse sistema. Vamos supor que ele está partindo a 80 km por hora com uma aceleração, sei lá, de 20 km por minuto, né, ou 20 metros por segundo, sei lá. Seria uma aceleração bem grande, né? Mas, então vejam que, dependendo de como está o estado do meu sistema quando eu começo, ele vai dar um comportamento diferente. Ah, meu carro começou parado, sem aceleração. E aí sim eu vejo o comportamento, ou com outras condições quaisquer. Então, dadas condições iniciais distintas no meu sistema, a função de sair do comportamento desse sistema vai ser diferente. Ok? Então, condições iniciais é uma forma de eu mudar a resposta. Então, a resposta vai ser diferente. Então, eu tenho que definir quais as condições iniciais que eu quero. Qual é a outra coisa que pode fazer o comportamento do meu sistema mudar? A função de entrada, né, pessoal? Se eu pisar no acelerador, né, eu estou com o carro parado, piso no acelerador e mantenho essa pisada ali no acelerador, o mesmo ângulo de inclinação do acelerador.
ou seja, a mesma entrada ali de combustível no meu motor, vai dar uma resposta, né? Agora, se eu só piso no acelerador e solto, né? Piso bem fundo e solto, vai dar outra resposta do meu sistema. Então a função, o jeito que eu coloco a entrada no meu sistema também vai influenciar a resposta. Então, pessoal, para cada condição inicial e para cada entrada que eu coloco no meu sistema vai ter uma resposta diferente, né? Ou seja, a função y de t, porque o que é resolver essa equação diferencial? É achar y de t, né? Que fecha essa igualdade. Então, eu coloco uma entrada aqui que eu quero avaliar, uma função de entrada, e daí vai impactar nas suas derivadas também. Coloco condições iniciais no meu sistema e acho uma y de t que resolve essa equação. Isso é resolver a equação diferencial. Do ponto de vista de sistemas coloco uma condição inicial ou condições iniciais, coloco uma entrada e descubro o comportamento do sistema, que está modelado por uma função. Ok, pessoal? Então esse é o passo que a gente vai fazer hoje. Como resolver essa equação diferencial aqui, que pra gente em sistemas é como é o comportamento do meu sistema dado uma condição inicial e dado uma entrada. Ok? Vocês já viram em cálculo solução de equações diferenciais, lá vocês viam a divisão aqui entre esses dois casos de uma forma um pouquinho diferente, né? Vocês viam lá como a resposta homogênea e a resposta particular, né? Algo do tipo, varia um pouco. Aqui, do ponto de vista de sistemas, a gente vai fazer essa quebra um pouco diferente, para isso ter uma forma mais orientada a sistemas, uma forma mais prática de eu setar o meu modelo lá, setar o meu sistema real e encontrar essa equação diferencial. Então, como que a gente vai resolver aqui, pessoal? Então, o que a gente quer é achar y de t, a resposta total do sistema. Como a gente está trabalhando só com sistemas lineares, eu posso dividir essas coisas aqui, ó. No final eu quero ter a resposta total do meu sistema, y de t, dado uma condição inicial e uma entrada. As duas coisas ao mesmo tempo, né? Pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, por enquanto, a forma mais fácil que a gente tem de achar a solução é primeiro descobrir a resposta para condições iniciais e fingir que não tem entrada nenhuma. Depois eu digo que as condições iniciais são nulas, são zero, eu comecei o meu sistema zerado e eu testo para a entrada. E no final eu somo as duas coisas. Tá? Então, como eu tenho os meus sistemas são lineares e se aplica a propriedade da superposição aqui, eu posso fazer uma, depois fazer outra e no fim somar as duas para ter a resposta total. Tá? Então a resposta total do meu sistema vai ser a resposta ao estado nulo. Então vamos se acostumando com esses termos, né? Então o que é a resposta ao estado nulo? Então o estado é nulo, as condições iniciais são nulas. Então isso aqui é para alguma entrada. Então isso aqui é a resposta à entrada, né? Então aqui eu tenho no caso uma entrada e as condições iniciais nulas. Zero. E o que é a resposta à entrada nula? O termo já diz, a entrada é nula. Então, a entrada x de t é zero, e aí sim eu tenho condições iniciais. Tá? Então, no primeiro caso aqui, ó, eu tenho um valor de entrada x de t, eu coloco lá e coloco condições iniciais nulas. No segunda parte aqui, eu coloco que a entrada é nula, x de t é zero, e eu tenho sim condições iniciais no meu sistema. No final, eu somo as duas coisas e tenho a função total, né? Que está considerando então um valor de entrada e condições iniciais ao mesmo tempo. Ok? Bom, então vamos avaliar agora cada um desses casos aqui e ver como é que a gente resolve. A gente vai começar por esse aqui, ó. Resposta à entrada nula. Tá? Então a gente vai avaliar quando a minha entrada aqui é zero e eu tenho apenas condições iniciais. Ok, pessoal? Bom, o que acontece então na resposta à entrada nula? Se a gente for ver, ó, x de t é zero, né? Se x de t é zero aqui, ó, tudo isso daqui da igualdade vai ser zero. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Então vejam agora, vejam que eu não estou mudando meu sistema, eu só estou agora pegando um pedaço
para achar essa solução. Depois eu vou trabalhar o resto para achar a solução total. Ok? Bom, então vejam, eu tenho aqui... Vou apagando. Eu tenho aqui a função de saída, né, e suas derivadas, tudo isso igual a zero. Então agora vamos ver como é que a gente vai operacionalizar, como é que deve ser a resposta desse tipo de sistema, levando em consideração apenas as condições iniciais. Beleza, pessoal, na resposta à entrada nula, como eu estou colocando aqui a função y de t e suas derivadas, a somatória ponderada delas, tem que ser igual a zero, pessoal. Então vejam, de alguma forma aqui a gente tem que entender como que pode ser a solução desse sistema. Então vejam, se eu tenho uma função e apenas tenho coeficientes aqui, eu vou somar ela, né, modificada pelos seus coeficientes, e suas derivadas, isso aqui tem que dar igual a zero. A função, qual função, né, que ela e suas derivadas têm uma natureza próxima, uma natureza semelhante, né, porque para eu somar isso aqui dar igual a zero, apenas mudando coeficientes, a função tem que ter o mesmo comportamento dela e suas derivadas. Senão isso daí eu não conseguiria somar e ela ser zero, né, para todo t. Então vejam, qual que é uma função que a gente conhece, uma função matemática, que ela e suas derivadas têm a mesma natureza, né? Então a única forma que tem aqui é a exponencial. Então, por exemplo, vamos imaginar assim uma exponencial genérica. Vamos imaginar uma exponencial genérica assim, c e na lambda t. Ok? Beleza. Então vamos pensar numa y assim, c e na lambda t. Então é genérico, né? Deixei o lambda aqui genérico, c genérico, está em função do tempo. Como que é a derivada de y? dy dt. Então, derivando isso daqui vai ficar c lambda e na lambda t. Então vejam, pessoal, que isso daqui é uma constante. Aqui eu tenho uma outra constante, né? Mudou a constante, mas a natureza da função continua a mesma, e na lambda t e na lambda t. O que acontece se eu fizer a derivada segunda? Ó, então vai acontecer aqui c lambda ao quadrado e na lambda t. Então vejam que conforme eu vou derivando isso daqui, pessoal, só vai mudando a constante, né? Agora a constante aqui é c lambda quadrado, aqui era c lambda e aqui era c. Se eu fizer a derivada n de n y dt n, então ele vai ser igual a c lambda n e na lambda t. Tá? Olha só, então só vai mudando as constantes e a natureza da função continua a mesma. Então aqui nesse cenário é bem fácil de eu entender que se eu acertar essas constantes, uma vai anulando a outra, né, dos lambdas, e eu consigo achar uma solução que é zero. Tá? Então essa solução aqui, ó, a função exponencial, é a função capaz de levar isso daqui para zero e vai ser a candidata para a gente resolver a equação diferencial. Basta que eu acerte esses coeficientes. Veja o que vai levar isso para zero. Bom, então vamos supor que eu estou considerando y, dy, dt e assim por diante aqui nessa solução. Como que vai ser se eu substituir essa solução genérica aqui, ó? Como é que isso daí ficaria? Então isso daqui ficaria assim, né? A constante c, aí aqui eu teria lambda na n, mais, aí assim por diante, até lambda quadrado, mais lambda, mais 1, e na lambda t. Então concordam que aqui eu não coloquei os coeficientes, né, pessoal? Teria mais uns coeficientes se a gente tivesse os a's aqui que eu tinha, né, no meu sistema. Mas tudo bem, são só coeficientes, eles podem estar aqui. Então vejam, pessoal. Como fazer para que isso daqui seja igual a zero, né? Ó, como fazer para que isso aqui seja igual a zero?
A única forma, né, a não ser uma solução trivial, que a constante fosse zero ou algo do tipo, é com que esse polinômio aqui, ó, seja zero. Ou seja, as raízes desse polinômio aqui levariam isso aqui para zero e seria uma solução do meu sistema. Concordam? Então, se eu achar os valores de lambda que vão levar isso aqui para zero, solução do meu sistema, significa que eu vou resolver o meu sistema. Ok? Bom, então, basicamente eu posso pegar as derivadas que eu tenho no meu sistema, achar aqui uma equação polinomial e achar as raízes desse meu sistema que vão levar ele para zero. Então, qual que seria uma solução genérica do meu sistema? Se eu tenho um sistema com raízes reais e distintas, ó, vamos supor aqui que eu tenho um polinômio aqui, ó. Vejam que as derivadas acabaram virando um polinômio aqui, né? As raízes desse polinômio aqui, se elas forem distintas, uma solução possível vai ser um C1 e na lambda 1t mais um C2 e na lambda 2t e assim por diante, né? Eu continuaria aqui. De acordo com a ordem do sistema. Então vejam, essa daqui poderia ser uma solução plausível lá para minha função. E se eu acertar lambda 1, lambda 2, lambda 3, que vão ser as raízes aqui desse polinômio, ó, ela pode ser uma solução fechada para a minha equação diferencial. Tá? Bom, então olha só pessoal, esse polinômio aqui, ó, que a gente obteve, né, fazendo a derivada da função c na lambda t, fazendo a derivada até a ordem n, é o que a gente vai chamar de equação ou polinômio característico, né? Ou equação característica. Ou se eu fizer isso aqui igual a zero, né? Pegar assim, ó. Vou botar ele aqui genérico. Essa daqui é a equação característica do meu sistema. Beleza, a equação característica do meu sistema, tá? E olha só, pessoal, as raízes que eu tenho aqui é uma equação, né? Isso aqui igual a zero, eu vou ter n raízes. A gente vai chamar de raízes características. Então, olha só, essas raízes características elas são muito importantes, tá pessoal? Que são a solução dessa equação característica aqui. Elas vão servir pra gente aqui, ó, como os coeficientes dessas exponenciais. Então no fim a solução da minha resposta à entrada nula vão ser esses coeficientes aqui multiplicando as exponenciais, vai ser um somatório de exponenciais. E essas raízes características, que são esses valores aqui, lambda 1, lambda 2 e lambda 3, ou lambda n, né? Elas vão ser extremamente importantes para a gente entender o comportamento dos sistemas. Elas são como se fosse o DNA da minha resposta, né? O DNA do meu sistema, a semente. Então, se essas raízes vão aparecer tanto na resposta à entrada nula, quanto na resposta ao estado nulo. E eles vão ser a base do comportamento da minha função, né? Do meu sistema como um todo. Então, a gente viu na primeira parte da disciplina que a raiz aqui da exponencial vai dar o comportamento dela, né? Se ela for puramente imaginária, se ela for complexa, se ela for real, ela vai ser convergente ou divergente, né? Isso vai garantir estabilidade ou não estabilidade no meu sistema. Então, as raízes características, pessoal, que são a solução aqui dessa equação característica, elas vão ser bem importantes. A gente vai usar bastante essa ideia do que são essas raízes características
porque elas vão definir exatamente o comportamento. Vai ser uma forma fácil da gente esboçar essa solução olhando só essas raízes desse polinômio. Ok? Bom, então recapitulando, eu tenho a equação diferencial, eu peguei só a parte eu coloco que a entrada é igual a zero, e a gente viu então que uma função, né, cuja ela e suas derivadas, elas têm que ter uma mesma natureza, para que a gente some e isso vá para zero. Então a gente propôs aqui a ideia de usar a exponencial, porque ela e suas derivadas mantêm a mesma natureza, a gente mostrei aqui para vocês. E eu coloquei aqui a solução de forma genérica, então você pode ver que para isso daqui ser igual a zero, esses lambdas aqui, ó, tem que ser as raízes, tem que ser os valores que essas raízes aqui vão levar isso aqui para zero. Essa igualdade então vai para zero. Ok? Bom, então uma solução candidata aqui para o meu sistema é essa daqui, ó, C1e na lambda 1t mais C2e na lambda 2t e assim por diante, conforme o número de raízes do meu sistema. Ok? Bom, só para relembrar, como é que eu faço para obter esses lambdas, como é que eu fiz? Lembram que o lambda aqui vai representar as derivadas do meu sistema. Então, por exemplo, vou apagar aqui. Se eu tenho um sistema assim, né? Então vamos pegar uma ordem aqui, ordem 2 aqui. Então vai ficar d2y dt2 mais, sei lá, 3 dy dt mais 2y de t igual a zero. Bom, como é que eu faço então para achar esse operador lambda aqui do meu sistema? Então vejam que se aparecesse ordem 2 aqui, ó, eu estou derivando duas vezes a exponencial, acabava aparecendo lambda quadrado aqui, né? Aqui aparecia lambda e aqui ficava 1. Então, para eu extrair isso daqui, pessoal, vai ficar bem simples, ó, lambda ao quadrado mais 3 lambda mais 2 igual a zero. Então agora eu tenho aqui a equação característica do meu sistema, fiz essa conversão. Bom, qual que seria o próximo passo? Eu disse para vocês que a solução, esse aqui é um caso de segunda ordem, né? Então a solução, eu vou chamar aqui de resposta entrada nula de y0, tá? y0 de t, ó. Eu disse para vocês que uma solução seria C1e na lambda 1t mais um C2e na lambda 2t. Ok? Isso eu estou assumindo que eu tenho raízes reais distintas. Então, para eu colocar aqui, vejam quais são os parâmetros. É um sisteminha de segunda ordem, tem derivada 2. Eu tenho que achar quem é C1, C2, lambda 1 e lambda 2. Lambda 1 e lambda 2, pessoal, eu encontro daqui. Quais são as raízes desse polinômio? Então é só olhar aqui, né? Dois números multiplicados dá 2 e a soma dá esse valor aqui com o sinal trocado. Então vai ser menos 1 e menos 2, né? Beleza, então aqui lambda 1 é igual a menos 1, lambda 2 é igual a menos 2. Nesse exemplo, né? Então aqui, pessoal, lambda 1 e lambda 2 eu já achei, ó. São as raízes da equação característica. Então eu vou colocar aqui, ó, menos t e menos 2t. Ok? Bom, e o que falta eu achar aqui no meu sistema agora quem é C1 e C2? Ó? C1 e C2. Para eu achar C1 e C2 eu tenho que lançar a mão das condições iniciais do meu sistema. Tá bom? Então, resumindo os passos aqui, eu vou pegar a minha equação diferencial como um todo para achar a resposta entrada nula. Vou colocar que a entrada é nula, ou seja, igual, e tiro toda aquela parte da entrada igual a zero. A partir daqui, eu vou assumir, né, que eu vou ter uma resposta de uma somatória ponderada aqui de exponenciais. E aí eu encontro a equação característica do meu sistema, né, fazendo essa relação de lambda aqui, como eu deduzi para vocês. A partir daqui eu acho as raízes. E então, agora a gente tem que ver como achar esses coeficientes aqui do meu sistema, né, esses parâmetros dado as condições iniciais do meu sistema. Tá?
Então assim, vamos aplicar isso aqui num exemplo, para ir do começo ao fim, onde a gente vai achar essas condições, eu vou dar condições iniciais, a gente vai achar aqui essas constantes e as raízes. E aí a gente chega na resposta do sistema, tá bom? Beleza, pessoal, então vou aplicar isso aqui num exemplinho e depois a gente trata dos outros casos, onde eu tenho raízes reais duplicadas e raízes complexas, tá bom? Beleza, pessoal, então aplicando aqui nesse exemplo que eu tinha começado ali já, agora vamos trabalhar ele do começo ao fim para achar a resposta à entrada nula. Então, olha só, vamos supor que eu fiz o modelo lá do meu sistema e cheguei nessa equação diferencial, tá? Bom, primeiro eu vou analisar a resposta à entrada nula, então eu vou fingir que eu não tenho entrada, que a minha entrada é zero aqui, ó, e vou colocar igual a zero. Então vejo que eu tinha uma derivada de x ali, coloquei igual a zero. Esse é o passo primeiro que vocês vão fazer. Então eu vou avaliar só a resposta à entrada nula agora. Bom, então eu preciso avaliar aqui com condições iniciais, né? Eu tenho a resposta zero e tenho condições iniciais. No meu problema foi dado que a resposta às condições iniciais y de zero, então a condição da saída quando ele estava t igual a zero, né? Minha variável de saída estava com t igual a zero, estava valendo zero. E a minha derivada da saída, né, em t igual a zero era menos 5. Quantas condições iniciais eu preciso, pessoal? Então vejam, se é um sistema de segunda ordem, aqui derivada 2, eu preciso de duas condições iniciais. Se fosse sistema de primeira ordem, só com derivada 1, precisaria de uma condição inicial. Se fosse ordem 3, precisaria de 3 condições iniciais. Quais seriam elas? Y de 0, y ponto de 0 e y 2 pontos de 0. Vou subindo a ordem da derivada no instante t igual a 0. Tá? Então eu vou precisar de tantas condições iniciais quanto for a ordem aqui do meu sistema. Beleza? Bom, então olha só. Vamos aplicar aqui os passos. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu já coloquei que a entrada é zero e condições iniciais. Posso encontrar a resposta à entrada nula. Então o primeiro passo aqui é achar a equação característica. Então a equação característica vai ser lambda ao quadrado mais 3 lambda mais 2 igual a zero. Então eu tenho a equação característica do meu sistema. Vou achar as raízes desse polinômio. Aqui é menos 1 e menos 2, né? Tanto que eu posso... vou colocar assim, né? Lambda 1 igual a menos 1. Lambda 2 igual a menos 2. Ok, então a solução desse sistema em y0 de t vai ser igual a um C1e na menos t mais um C2e na menos 2t. Ok? Beleza. Então olha só, pessoal. Agora eu já achei aqui as raízes características, eu preciso achar C1 e C2. E eu falei para vocês que eu tenho que achar a partir das condições iniciais. Tá? Então o que a condição inicial vai me dizer? Que em t igual a zero, quanto que vale a função? Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou colocar t igual a zero e vou achar. Então vejam, colocando t igual a zero, então vai ficar assim, né? C1 e na zero vale quanto? 1, né? Então vai ficar C1 mais C2 e na zero. Então eu vou ter C1 mais C2. Quanto que vale? 0. Né? Então, coloquei t igual a 0 aqui. E aí eu estou em função de C1 e C2. Tem como eu achar quem é C1 e C2 a partir dessa equaçãozinha só? Não tem, né? Eu tenho dois parâmetros para encontrar. Então eu vou precisar da segunda condição inicial. É daqui que surge nessa ideia de eu ter tantas condições iniciais quanto a ordem do meu sistema. Tá? Bom, beleza. Então para eu achar esse aqui, vejam que é y ponto, é a derivada. Ó. Então eu vou derivar isso aqui. A minha y, vou colocar aqui, ó, y ponto 0 de t vai ser igual, quanto que é a derivada? Então vai ficar menos C1e na menos t, menos 2C2e na menos 2t. Essa é a derivada. Então eu vou colocar aqui em azul no meu sisteminha para quando t é igual a 0. Então vai ficar menos C1, né? Menos 2C2 igual, quanto que vale? Menos 5, né?
menos 5. Agora eu tenho um sisteminha aqui, ó, para resolver, onde eu tenho dois parâmetros para descobrir e tenho duas equações. Então agora eu consigo encontrar essa equação, essa solução que é C1 e C2, tá? Bom, então vendo aqui, eu posso somar as duas, eu vou eliminar o C1, ó, e aqui vai ficar menos C2 igual a menos 5, então C2 é igual a 5 meios. Beleza? E C1 vai valer quanto? Opa, peraí que aqui eu errei, né? Aqui vai ficar menos C2 igual a menos 5, então vai ficar C2 igual a 5. Ok. Bom, se C2 é igual a 5, pessoal, quanto que vale C1? Então só eu passar aqui, C1 vale menos 5, né? Então eu encontrei aqui as duas constantes. Agora é só eu substituir aqui e eu tenho a resposta final do meu sistema. Eu vou colocar em outra cor aqui. Então vai ficar assim, né? y0 de t vai ser igual a menos 5e na menos t mais 5e na menos 2t. Então tá aqui, pessoal, essa é a resposta à entrada nula. Tá? Então vejam que, dada aquelas condições iniciais do meu sistema, eu consigo ter esse comportamento aqui, dadas essas condições, né? Y de 0 igual a 0 e y ponto de 0 igual a menos 5, essa daqui vai ser o comportamento da minha função no tempo. Então agora eu posso esboçar, né, essa curva, tá? E ver ver o comportamento do meu sistema para aquelas condições iniciais a partir do modelo que eu obtive, tá? Então uma forma de você garantir que você acertou as contas, você pode colocar aqui t igual a 0, né, e ver se a y de 0 de t vai ter aquele valor lá, e aí a gente consegue avaliar se está tudo correto, né? Então, por exemplo, e na 0 aqui dá 1, ó, dá 1, então menos 5 mais 5, y0 de t vale 0. Então um testezinho só para a gente avaliar se a gente não errou alguma coisa aqui na continha. Bom, então, tranquilo, simples, vamos avaliar agora o caso em que a gente tem, aqui eu tive raízes reais distintas, né? As raízes é menos 1 e menos 2, ó. Então vamos dar uma olhada agora quando eu tenho as raízes do meu polinômio são raízes reais e iguais. Beleza, pessoal, então agora vamos aplicar para um exemplo de raízes iguais, ou raízes repetidas, né? Bom, então olha só, vamos aplicar esse outro exemplo. Tem a resposta entrada nula para essa equação diferencial agora, com condições iniciais y0 igual a 3 e y.0 igual a menos 7. Então resposta entrada nula, estou sempre colocando aqui, mantendo a entrada para vocês seguirem os passos. Então vai ser igual a 0. Vou pegar a equação característica, então vai ser lambda ao quadrado mais 6 lambda mais 9 igual a 0. E aí a gente vai tirar as raízes. Se vocês olharem aqui, as raízes são repetidas. Lambda 1 é igual a menos 3 e lambda 2 é igual a menos 3. Ó. Então eu tenho que ter duas raízes, né? Um polinômio de segunda ordem, mas as duas raízes são em menos 3. Tá? Bom, então nesse caso, qual que é a solução esperada? A solução esperada vai ser assim, né? y0 de t vai ser igual a um C1e na lambda t, né? Então, genericamente aqui no caso é menos 3t, mas seria lambda t, mais, quando é raízes reais distintas, seria mais um C2 e na lambda 2t, né? Aqui no caso a gente vai ter um C2 também, t e na lambda t. Então vejam que e na lambda t é igual, porque a raiz característica é a mesma, eu vou ter as mesmas constantes, mas vejam que aparece um termo t aqui, ó, quando eu tenho raízes repetidas. Tá? Então esse termo vai aparecer quando eu tenho duas raízes reais repetidas. Vejam que eu vou colocar assim, ó, C1 mais C2t
t e na lambda t. Ó. Representei a mesma equação aqui, só colocando em evidência. Então vai ficar C1 mais C2t e na lambda t. Tá? A única diferença aqui é que agora o lambda é o mesmo, então eu posso colocar aqui e aparece esse termo t. Se tivesse terceira ordem, pessoal, ia aparecer algo assim, ó. C1 mais C2t mais C3t quadrado e na lambda t. Tá? Isso aqui a gente pode testar pela derivada também, vai dar a mesma coisa. Então olha só, vai subindo aqui a ordem do t, né? T quadrado, se fosse a ordem 4, ia ter até C4, ia ter t quadrado, t cubo, e assim por diante, tá? Então, lembrem sempre, eu posso ter três possibilidades, ou raízes reais distintas, raízes reais iguais, né? Raízes repetidas, ou raízes complexas, tá? Então, vamos testar esses três casos. Raízes reais distintas a gente já viu, raízes reais ou raízes repetidas, né? Iguais, a gente vai tocar assim, tá bom? Beleza. Então aqui nesse caso, eu já tenho aqui que é menos 3, né? Ó, então vai ficar menos 3. E agora eu tenho que achar quem é C1 e C2, a gente vai usar o mesmo método, né? A gente vai descobrir a partir das condições iniciais, tá? Então vamos fazer aquele sisteminha aqui. Eu gosto sempre de já fazer a derivada aqui embaixo e depois montar o sisteminha. Então vamos ver como é que vai ficar a derivada. Ponto de t. Então isso aqui, essa derivada, menos 3c1 e na menos 3t, mais, então essa derivada vai ficar, vou colocar o c2 para fora, derivada do primeiro vezes o segundo, né? Então vai ficar a derivada do primeiro aqui vai ser 1 e na menos 3t, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então aqui vai ficar t, vou passar menos 3 aqui, né? Então vai ficar assim, deixa eu colocar aqui, menos 3t e na menos 3t. Ok? Bom, essa é a derivada. Então agora eu vou colocar aqui o sisteminha colocando t igual a 0. Então vai ficar aqui, ó, C1, isso aqui vai para 1. Aqui eu estou multiplicando por t, ó, então isso aqui tudo vai para 0. Então vai acabar ficando assim, C1 mais 0 igual a 3. Então C1 já é igual a 3. Aplicando aqui embaixo vai ficar menos 3C1 mais, aí aqui isso aqui vai para 0, né? Vai acabar ficando só o C2 mais C2 igual a menos 7. Beleza, então daqui desse sisteminha linear eu tiro que C1 é igual a 3 e C2 então aqui vai ser igual a menos 9, vou passar para lá, menos 7 mais 9, C2 é igual a 2, né? Beleza? Bom, então como é que vai ficar a minha solução final? Então vai ficar assim, vou colocar aqui no cantinho, y0 é igual, então, C1 aqui vai ser igual a 3, mais 2t e na menos 3t, ok? Só lembrando que eu esqueci de falar no outro exemplo, colocar sempre que t maior que 0, né? Vejam que eu estou considerando aqui a partir das condições iniciais, né? Então, se eu for fazer o esboço dessa função, ela é válida aqui para t maior que 0. Ok? Bom, então essa é a solução. Achei aqui a resposta entrada nula para quando eu tenho raízes reais iguais ou raízes repetidas. Vai aparecer esse t aqui, é uma das poucas diferenças que eu vou ter na especialização aqui do problema, tá? Então vamos olhar agora quando eu tenho raízes complexas e aí a gente encerra as possibilidades de diferentes tipos de raiz. Bom pessoal, por fim a gente vai achar a resposta entrada nula para quando as raízes são complexas, tá? Então esse é o último caso, vamos avaliar aqui, vamos lá, fazer a resposta entrada nula, então vou colocar aqui igual a 0,
Vou achar o polinômio, a equação característica do meu sistema. Então, vai ficar aqui, né, lambda quadrado mais 4 lambda mais 40 igual a zero. Vou achar as raízes do meu polinômio. Então, vejam, até aqui eu não poderia não saber, né? Então, lambda 1 então vai ser igual. Se eu calcular essas raízes aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui, isso daqui vai dar menos 2 mais 6j, e lambda 2 vai ser igual a menos 2 menos 6j. Então vejam, sempre vai aparecer pra gente como os nossos coeficientes aqui são reais, porque eles vêm de modelos reais, né? Isso aqui são lá grandezas físicas. Vai aparecer, sempre que aparecer polos complexos, eles vão aparecer aos pares complexos conjugados, tá? Então lambda 1 e lambda 2 é menos 2 mais ou menos 6. Bom, pessoal, então o tipo de solução que a gente espera aqui para raízes complexas conjugadas seria semelhante. A gente poderia fazer assim, né? y0 vai ser um C1, então são pares complexos conjugados. Eu ia ter E, aqui vamos botar assim, sigma mais J ômega, esse J aqui ficou esquisito, mais J T, mais um C2 E na sigma menos J ômega T. Ok? Então vejam aqui as raízes, então elas são complexas conjugadas. Eu coloquei genericamente aqui sigma representando a parte real e ômega representando a parte imaginária. E eu teria que achar agora C1 e C2. Só que esse formato aqui, pessoal, para eu calcular C1 e C2, para dar uma resposta real, eles também têm que ser pares complexos conjugados, tá? E geralmente a gente não representa essa equação assim, a gente trabalha ela para representar em forma de senoides, ou aqui no caso em forma de cosseno, que é mais fácil a gente esboçar, mais fácil a gente entender. Então se vocês tiverem com dúvida, a gente pode relembrar lá da aula de exponenciais complexas, tá? Que a gente usa a identidade de Euler. Então a gente pode trabalhar isso aqui para colocar numa representação de cosseno. Então, por exemplo, vamos supor aqui que C1 e C2 tem que ser um par, né, complexo conjugado também. Então vamos supor que C1, ó, eu vou definir como uma constante sobre 2. C1 é uma constante, C sobre 2 é outra constante, dá para fazer tranquilo, né? E na J θ. Então vou colocar aqui na forma polar, tem o parâmetro θ e o parâmetro C para resolver. Então, se for assim, o C2 ele tem que ser um par complexo conjugado, que vai ser C sobre 2 E na menos J θ. Ok? Não tem problema, era uma constante complexa, continua sendo uma constante complexa, só que eu coloquei forçando a ter ser o complexo conjugado. Se eu substituir aqui, pessoal, C1 e C2, eu vou ter isso aqui, né? y0 vai ser igual a C sobre 2E na J θ, e sigma mais J ômega T, mais C sobre 2E na menos J θ, e sigma menos J ômega T. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a parte real e botar para fora, e essa parte imaginária eu vou colocar para dentro ali. Porque eu estou somando os expoentes, eu posso abrir multiplicando, né? Então vejam, eu vou ficar assim, y0 vai ser igual então C sobre 2 E na sigma t, vejam, sigma t eu coloquei para fora, é real, e multiplica, aí eu posso somar os expoentes da parte imaginária aqui, ó. E na j vai multiplicar então θ mais ômega t, mais E, aí aqui vai ficar menos agora, né? Menos J θ mais ômega t. Ok? Bom, pessoal, aqui então pela identidade de Euler, se vocês lembrarem, aqui é uma exponencial imaginária, né? Tá aqui, ó, puramente imaginária. E aqui é negativo. Então isso aqui vai ser pela identidade de Euler cosseno mais j seno de θ mais ômega t. E aqui vai ser cosseno menos j seno.
Então mais J com menos J seno eu vou eliminar e vai ficar 2 cosseno. Com o 2 que eu tenho aqui, vai cortar e eu vou ficar assim, ó. Y0 vai ser igual a C E na sigma t, que multiplica um cosseno de ômega t mais θ. Então anotem aqui, pessoal, eu poderia fazer isso aqui ia ter que ficar trabalhando bastante com número complexo. Basicamente a gente pode representar assim, ó. Então, cheguei aqui, eu tenho raízes complexas conjugadas, um par. Essa parcela da solução vai ser assim, CE na sigma t cosseno de ômega t mais θ. Ok? Então essa vai ser a solução da equação diferencial, basta a gente achar os parâmetros agora. Eu vou apagar aqui. Vou colocar esse aqui em cima então, ó. Y0 vai ser igual. Vejam que sigma e ômega eu já tenho. Tá aqui, ó. Sigma e ômega. Lembra que eu parti que o número a raiz era sigma mais j ômega. Então eu já vou até colocar aqui, ó. Vai ficar assim: C E na menos 2t. Então o sigma é menos 2. Cosseno. O ômega é 6, ó. Cosseno de 6t mais θ. Tá? Beleza, então essa aqui é a solução esperada. Já achei dois parâmetros aqui das raízes. E agora eu tenho que achar dois parâmetros, C e θ, né, que é a parte, o módulo e a fase do número complexo aqui dos coeficientes, dos parâmetros lá C1 e C2. Tá? Como que eu vou achar o C e o θ? A partir das condições iniciais, continua a mesma coisa, tá bom? Beleza, então eu tenho que fazer o sisteminha, eu vou colocar aqui a y derivada, né, y ponto de zero, porque eu preciso de duas equações, tenho duas condições iniciais, vou precisar de duas equações, então eu tenho que derivar isso aqui. Então derivando isso aqui vai ser derivada da primeira vezes a segunda, então menos 2c e na menos 2t cosseno de 6t mais θ. E agora eu vou mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então a derivada aqui do cosseno é menos seno, então pela regra da cadeia vai dar menos seno, e depois a derivada aqui dentro vai dar 6, né? Então vai ficar menos 6, então já botei o menos 6 para fora, C E na menos 2t, seno de 6t mais θ. Ok? Bom, agora vamos aplicar aqui o sisteminha. Então, colocando t igual a 0, vai ficar assim, C cosseno de θ, né? C cosseno de θ é igual a 2. Beleza. E aqui embaixo, colocando t igual a 0 e aplicando 16,78, então vai ficar menos 2c cosseno de θ, e aqui vai ficar menos 6c seno de θ é igual a 16,78. Ok? Então eu tenho esse sisteminha aqui. Deixa eu abrir um espaço aqui. Ok. Então eu sei aqui, pessoal, vamos dar uma trabalhada melhor nisso aqui. Eu tenho que C cosseno de θ vale 2. Eu posso colocar aqui, ó, C cosseno de θ 2. Então vai ficar menos 4. Passo para lá e depois divido por 6. Então isso aqui vai me dar o seguinte, ó. C seno de θ vai dar igual, eu vou copiar aqui que eu já fiz antes, C seno θ vai ser menos 3,463. Tentem resolver aí. E C cosseno de θ vai ser igual a 2. Ok? Bom, então agora eu tenho que resolver o sisteminha assim, ó, C seno θ, C cosseno θ. E eu tenho que achar ainda θ e C. Então a gente vai partir por dois caminhos distintos aqui para achar o C e o θ. Mas eu tenho dois parâmetros, tenho duas
variáveis e aí eu consigo encontrar. Para achar o C, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai elevar ao quadrado e somar, elevar ao quadrado da equação, as duas equações e somá-las. Então vejam, por que eu vou fazer isso? Vai ficar um C quadrado, C no quadrado mais cosseno quadrado é 1, né? Então eu vou eliminar isso aqui. Mais o quadrado desse, mais o quadrado desse. Então vai ficar assim, ó, C quadrado, que daí multiplicaria por 1, estou cortando, igual a 2 quadrado mais menos 3,463 quadrado. Isso aqui dá igual, C quadrado dá igual a 16, C igual a 4. Tá? Podem fazer aí que vocês vão chegar nesse valor. Beleza, achei C. Então, já posso até colocar aqui, ó, C igual a 4. Falta achar θ, então eu tenho que fazer outra operação aqui para isolar o θ. Então, para isolar o θ, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esse por esse. Então, lembrem que C sobre C aqui vai dar 1. Seno sobre cosseno é tangente, né? Então, vai ficar assim, ó. Tangente de θ é igual a menos 3,463 dividido por 2. Então, se eu quero achar θ, eu vou fazer o arco tangente, né? Então, arco tangente... Desculpa, deixa eu arrumar aqui. Vou colocar assim, θ, né? θ é igual ao arco tangente menos 3,463 dividido por 2. Logo, fazendo essa conta aqui, meu θ vai dar igual a menos π sobre 3 radianos, né? Ok? Então o θ aqui é menos π sobre 3. Ó. Menos π sobre 3. Então agora eu vou colocar aqui a equação final. Então, meu y 0 de t vai ser igual a 4e na menos 2t cosseno de 6t menos π sobre 3 para t maior ou igual que 0. Bom, então essa aqui é a resposta final do meu sistema. Então, resposta entrada nula para essa equação diferencial quando eu tenho raízes complexas conjugadas. Então, se eu tenho um par de raízes complexas conjugadas, essa aqui foi a resposta que a gente calculou baseado nas condições iniciais. Então, vejam que as raízes características do sistema vão aparecer aqui, ó, e não vão mudar. Dadas as condições iniciais diferentes, vai mudar esses coeficientes aqui. Tá bom? Então, assim, pessoal, tem três possibilidades, né? Raízes reais distintas, raízes reais repetidas ou raízes complexas. Vai cair sempre nesses três casos. Agora pode dar assim, tem formas diferentes de resolver, né? Mas os pares complexos conjugados vão aparecer sempre da mesma forma. Então, se a gente praticar sempre a mesma solução, é difícil ter essa sacada aqui, né? De achar pela tangente ou pelo elevar ao quadrado. Mas aqui vai ser sempre assim. Então, vai ser sempre esses três casos. A gente praticando eles, a solução vai ser sempre a mesma. Então, a gente tem que praticar ali a solução, vai ficar mais tranquilo de resolver, tá? E se for um sistema de terceira ordem eu tiver um par complexo conjugado e mais uma raiz real. Bom, então aí você compõe. A parte do complexo conjugado vai ser essa resposta, e é mais um C3 aqui, e na menos lambda t, na lambda 1t, que é o polo real. Então a gente pode ter essa solução combinada, tá? As três formas combinadas, ok? Então é assim que a gente vai fazer. Então o que eu quero que vocês tenham em mente? As raízes características sempre aparecem na resposta, nos três casos, né? E apenas os coeficientes que mudam de acordo com as condições iniciais. Então por isso que eu digo que as raízes características são como se fossem o DNA do sistema. O comportamento do sistema vai depender das raízes características.
E vai mudar apenas os coeficientes, né? Quando eu escolho as condições iniciais ou o que a gente vai ver na próxima aula, quando eu escolho uma entrada qualquer, uma entrada arbitrária, né? E daí também vai mudar os coeficientes do meu sistema, vai ter novas raízes, mas as raízes do meu sistema vão estar sempre ali dizendo como vai ser a base do comportamento do meu sistema como um todo. Ok? Então é isso, obrigado, até a próxima aula.